Olá, bem-vindas, bem-vindos a esse estudo da Bíblia, através da lição da Escola Sabatina. O nosso programa é Classes Professores, que, como você sabe, não é só para quem é professor da Escola Sabatina, para todo mundo que gosta de estudar a Bíblia. É sempre muito bom ter você, sentir que a nossa audiência está aumentando, sinal que você está compartilhando o nosso link, né? Continua fazendo isso aí, tá bom? Para alcançar cada vez mais pessoas. Bom, hoje nós temos dois convidados especiais para estudar a lição aqui comigo e com você. Você sabe, é bem-vindo para participar, tá bom? Escreve aí suas opiniões. E eu apresento para vocês aqui o Lúcio, que já participa com a gente. Bem-vindo aí, Lúcio. E o Ítalo. Obrigado. Olá. Bem-vindo, Ítalo. Bem-vindo. Muito obrigado Aí por participarem aí com a gente da lição, tá? Nós estamos estudando nesse trimestre esse assunto muito importante, muito legal, vida, morte e eternidade. Hoje nós chegamos na lição número 4, essa semana, né? Vamos estudar a lição número 4. Você já sabe, né? Você pode assistir tudo de uma vez, pode assistir dia a dia, para facilitar a sua vida. A lição está disponível a semana inteira, tá? A esperança do Antigo Testamento é a lição de hoje. A gente vai começar. Eu vou pedir para o Lúcio, você pode orar com a gente e aí já introduz a lição para nós, por favor. Oremos. Senhor nosso Deus, bom Pai, nossa gratidão, Deus, pela oportunidade que a gente tem de conversar sobre a Tua Palavra. Obrigado porque nós temos a oportunidade de crescer, de aprender, e nós pedimos a Tua companhia, Senhor. Que o Senhor visite não só a nós nesse momento, mas a todos aqueles que nos ouvem em qualquer momento da jornada da vida, onde quer que eles estejam, que o Senhor também possa fazer morada em cada coração de cada ouvinte, de cada telespectador. Amém. Que nesse momento de reflexão, que o Senhor nos oriente, que o Senhor abra não só o texto bíblico, mas também o nosso coração. Nós te pedimos por Cristo Jesus. Amém. Amém. Valeu. A esperança no Antigo Testamento, do Antigo Testamento, por onde a gente começa, Lúcio, nessa semana aqui? A lição, ela começa falando de um personagem que já foi discutido aqui algumas vezes, um personagem muito importante no contexto judaico, aquele intitulado Pai da Fé. O versinho está lá em Hebreus, no capítulo 11, versos 17 e 19. Diz assim: pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, aquele que acolheu as promessas de Deus, estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também, figuramente, recebeu de volta. A ideia da esperança, ela está conectada com a ideia da fé, né? Por isso que a lição começa falando do Abraão. Em Gênesis, no capítulo 22, tem um verso na história ali do sacrifício do Isaque, né? Que eu acho bem bonito, eu acho que talvez seja um começo aí para a gente pensar. No episódio em que o anjo do Senhor segura a mão de Abraão, um pouquinho antes disso, pai e filho conversam. O texto bíblico, ele não relata uma outra conversa de Abraão e Isaque. Talvez essa seja a única conversa entre pai e filho. Diz assim, o verso 8, né? Quando o menino pergunta: pai, onde é que está o cordeiro? Abraão responde: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Antes desse momento, Abraão e Isaque nunca conversaram. Depois desse momento, também não. É como se o Abraão tivesse que resumir tudo aquilo que ele aprendeu na jornada espiritual dele em apenas uma frase: eu ainda não sou pai. Eu não tenho ainda muito esse traquejo de tentar resumir a vida numa só frase, para quem se ama, né? Ou talvez para quem mais se ama na relação pai e filho. Mas eu acho bonito isso, colegas. Essa ideia do Abraão dizer assim: filho, se eu pudesse te dizer só uma coisa, eu te diria assim: Deus vai prover. Que é a ideia da esperança, a ideia de que eu não tenho todas as respostas, né?
que é esse esperar ativo, ou esperançar, que poderia ser até um verbo, um movimento. O Abraão, ele não só acredita em dias melhores, mas ele caminha em direção a dias melhores sem ter todas as respostas. Então, esse lugar se torna emblemático na jornada da fé, porque ele é sobre caminhar, ele é sobre trilhar a jornada, ele é sobre um pai que fala para o filho, olha, filho, você está me perguntando uma coisa que eu não sei de onde vai vir o cordeiro, eu não tenho todas as respostas. Mas tudo que eu aprendi nesse tempo de jornada com Deus é que ele vai prover. Porque é sobre ele, né? E eu acho bonita essa frase, quando ele diz assim, Deus proverá para si. O Abraão, durante muito tempo, tentou resolver pensando nele, mas ele entendeu que não era sobre ele, era sobre Deus. Então, Deus provê para ele mesmo. Então, por mais que a gente não tenha as respostas, a jornada da esperança é uma jornada de um Deus que nos coloca no caminho e ele mesmo é a resposta, porque ele provê coisas, porque ele sabe que é sobre ele. Então, eu acho que pode ser esse um bom ponto de início, assim, essa ideia da esperança, da fé e de uma jornada de um Deus que provê. Penso que a lição tenha começado no Antigo Testamento a esperançar, né? Que eu acho que é um movimento, um verbo, uma ação por esse personagem, por Abraão. Para mim isso diz muito, assim, né? Quando fala proverá para si, porque o sacrifício ele era uma oferta, né? Só que a oferta era dada era dada pelo ser humano daquilo que Deus dava como um reconhecimento daquilo que Deus tinha dado. Então, a oferta realmente é Deus provendo para si mesmo, né? Passando pelo canal humano, sempre passando pelo canal humano. Tem um texto que até essa semana eu estava relembrando, né? Que fala de louvor, né? Como é que é esse mecanismo do louvor? Como é que ele funciona no mundo espiritual, né? E aí Ellen White escreve assim, que o Espírito Santo toca no coração da pessoa, extraindo dele louvores, ações de graça, confissões, né? Sons, né? Que são a música, as notas musicais, tal. Então já começa o louvor, começa em Deus, é o Espírito quem toca, não começa em mim. Aí ele extrai de mim aquilo, mas diz assim, porém, passando pelos corruptos canais da humanidade, esse louvor ele sai impuro. É interessante, né? Porque ela não diz assim, nascendo de um coração impuro, ela diz passando, né? Ou seja, nasceu em Deus mesmo, nasceu no Espírito, e ele passa por mim. E aí ela diz, bom, aí ele chega no céu impuro e tem que ser purificado. Aí Jesus, que está lá diante do trono de Deus, como intercessor, ele mistura isso aí com gotas do seu sangue, né, e oferece para Deus. Ele purifica, e ela diz assim, isso tem que ser purificado por sangue. Aí isso é purificado e apresentado para Deus, e aí volta para a gente como bênçãos, né? Então esse é o mecanismo do louvor, mas eu quero, nesse momento aqui, né, eu quero ressaltar que esse louvor que diz muito mais da vida, porque inclui orações, ações de graça, penitência e música também. Mais do que música, ele é essa atitude de vida, né? Por isso que quando Deus diz assim, Abraão diz, o Senhor proverá para si o cordeiro, é porque ele mesmo proveu o cordeiro. E a outra coisa que eu queria ressaltar, assim, é que nem sempre essa provisão de Deus ela é dada como a gente quer, né? Porque provavelmente na cabeça de Abraão já estava que o cordeiro era o Isaac, né? Não necessariamente dizer assim, não, vamos chegar lá, vai acontecer um milagre, você vai ser salvo, e aí o Senhor vai providenciar um cordeiro. Não, né? Quer dizer, o Senhor vai providenciar, quer dizer, o Senhor proverá não quer dizer assim, ele vai cuidar de todas as nossas necessidades do jeito que a gente quer. Não, ele vai prover para si o cordeiro, mesmo que o cordeiro tenha que ser você, né? Ele vai providenciar esse cordeiro. Então, isso é uma coisa muito importante para a gente aprender, né? Para a gente entender, porque no caso de João Batista, ele foi mesmo, ele morreu, né? O Senhor não providenciou alguém para entrar no lugar dele, nem tirou da prisão, e ele morreu, né? Mas a recompensa dele é a eternidade, né? Se ele não ressuscitou lá com Jesus, quando Jesus ressuscitou, que eu acho que ressuscitou,
mas o próximo momento que ele abre os olhos é a eternidade e isso tudo. É isso que eu queria comentar. O interessante que eu acho nesse texto aí também que o Lúcio abriu, né, de Gênesis 22, é aquela relação de confiança de Abraão em Deus, né? Ele não sabe como Deus vai prover para si, ele simplesmente crê que Deus vai prover. É interessante que através do verso áureo, né, que foi lido ali do texto de Hebreus, o autor de Hebreus revela que Abraão creu que mesmo através da morte Deus poderia trazer de volta seu filho. Mas é interessante que o modo com que Deus provê é ainda melhor do que o que Abraão esperava, né? Na verdade, Deus proveu um substituto para o seu filho. Então, essa é a parte que eu gosto bastante ali desse relato de Abraão, né? Então, Deus provê ainda mais do que ele podia, né? Isso tem a ver com tudo que Deus pode fazer na nossa vida, né? Que é muito melhor do que a nossa melhor intenção com relação ao nosso futuro, né? Legal isso que o Ítalo falou também, dessa ideia do futuro, né? De você não saber e esperar por algo que, inclusive, por vezes, é muito melhor do que a gente já sonhou, que é um gancho para a lição já de segunda-feira, que é a ideia do verei a Deus, uma fala de Jó, né? Olha, eu não sei o que vai acontecer, eu sei que eu vou ver a Deus. Tem uma expressão na história do Abraão que é emblemática, que é essa ideia do levantou os olhos e viu. Porque tem também, talvez ali, já que o destino final é o próprio Deus, né? O pastor falou do louvor, como se nascesse no coração, a esperança nascesse do coração de Deus e terminasse no coração de Deus e a gente fosse esse meio de caminho aí. Existe uma jornada humana a se viver, a minha impressão, né? Que é essa jornada daquele que levanta os olhos e vê, que decide, é como se a esperança fosse uma janela, um olhar para a vida, uma janela da alma. Um jeito de viver, um jeito de ver, um jeito de levantar a cabeça e ver aquilo que talvez não seja tão simples, né, de ver, que é o olhar além. A primeira vez que a palavra esperança aparece no texto bíblico, pastor, acontece com Raabe. Eu posso ler aqui, esse texto não está na lição, mas acho que é um texto interessante. Está lá em Josué, no capítulo 2. No episódio dos espias, né? Raabe protege aqueles homens, ela está ali morando à margem daquela cidade. Então, ela esconde eles, enfim. Quando eles saem, eles fazem uma promessa, eles falam assim, olha, você protegeu a gente e a gente vai cuidar de você quando a gente vier para tomar a cidade. Aí o verso 21 fala assim, e ela disse, segundo as vossas palavras, assim seja. Então, os despediu. E eles se foram. E ela atou cordão de escarlate na janela. A palavra esperança é a palavra cordão, é a mesma palavra. Tanto é que quando Deus fala para Jó assim, Jó, eu usei um cordão para medir os 4 cantos da terra. Onde é que você estava quando eu usei um cordão para medir a terra? Ele está falando assim, quando eu lancei a esperança sobre a terra, quando eu utilizei esse cordão da esperança. Por que eu acho isso interessante e o que tem a ver isso com os olhos, né? Com verei a Deus. Eu fico assim pensando que a Raabe, quando ela ata a esperança na janela, ela tá colocando e vendo esse cordão todos os dias e olhando através da janela, esperando por aqueles que a resgatariam, que a protegeriam, no caso Israel, né? O povo de Deus. É como se fosse um jeito de ver a vida. Ela, todos os dias, olhava para aquela janela e pensava, eles vão vir e eles vão me proteger. Eu não tenho todas as respostas, mas eu tenho uma promessa. E eu escolho colocar a esperança na janela da minha casa porque eu escolhi enxergar a vida de um jeito positivo. De levantar a cabeça e ver a resposta, e procurar a resposta, e acreditar que a resposta virá. Então, a esperança tem esse elemento, assim, de ser uma janela para a alma, um jeito de ver a vida que é preciso amarrar em um lugar para se ver, porque a gente se alimenta disso todo dia. Eu fico imaginando ela olhando para essa janela todo dia e sabendo que aquele lugar, daquela janela, viria a resposta. Viria um povo, viriam pessoas que a protegeriam em tempos difíceis, em tempos de guerra. Eu acho que também é sobre isso, assim, o que o Ítalo falou, né?
o futuro, que a gente não tem todas as respostas, mas quando a gente ata isso na janela da vida, na janela da nossa alma, a gente vai ver isso muito melhor, vai ver acontecer de um jeito muito melhor do que a gente imaginou um dia. Isso. Falei demais. Isso você está falando e exatamente aquilo que eu estava falando essa semana, que isso é a vida de louvor, né? Quer dizer, o louvor é mais um jeito de vida, um modo de vida, né? Que é você viver a vida esperando, confiando, entregando, né? E aí quando Paulo diz assim, né? Sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Bom, acreditar nisso é botar essa esperança na janela, é viver uma vida de louvor, dizendo, bom, eu não sei o que está acontecendo, nem por que está indo por aqui o barquinho, mas uma coisa eu sei, o senhor está no comando aí, então me ajuda aí e tal, e vamos ver o que nós vamos passar junto aqui, né? É isso. Do verei a Deus, podemos passar do poder da sepultura, de segunda-feira, ou alguém quer comentar mais alguma coisa do domingo aqui, verei a Deus? Tem um elemento, pastor, que quando o Jó fala assim, né, olha, ainda que ele me mate, nele eu vou esperar, que é um rompante de fé, né? Então, o Jó, ele vai oscilando entre rompantes de fé, eu sei que o meu Redentor vive e por fim ele vai se levantar, e também ele tem dias difíceis, né? Ele inclusive pede a morte em alguns momentos, ele fala assim, olha, se eu pudesse, Deus, maldito o dia que eu nasci, né? Eu acho que nessa fé madura, a minha impressão é que existe espaço para dias difíceis também, né? Existe espaço não para rompantes de fé, como eu sei que Deus tem o plano, e assim como o Jó, eu sei que existem dias difíceis. Eu acho isso também importante. A esperança, o Jó em nenhum momento deixou de ter esperança quando ele pede a morte, ou quando ele está triste, ou quando, entende? Acho que é isso que eu estou tentando dizer. Existe espaço para o sofrimento, e ao mesmo tempo não perder a esperança. Eu acho que isso é importante também, essa ideia de uma fé madura, assim, de saber que as dificuldades estão aí. Interessante essa ideia do ver, né, que o Lúcio colocou, ligado à esperança. Eu estava me lembrando aqui de como a mentalidade hebraica, será que a gente pode chamar assim, né, ela enxerga o futuro, por exemplo, né? Então, na nossa cultura, a gente tem a maneira de se referenciar ao futuro como estando à nossa frente, né? Então, a gente está caminhando rumo ao futuro, ele sempre está à nossa frente, né? À vista dos nossos olhos. Mas a mentalidade hebraica é interessante que, para eles, o futuro é como se estivesse nas costas. Está nas costas, né? E faz sentido, né? Porque a única coisa que eles conseguem ver é o passado. Então, eles estão olhando para o passado. E o futuro está nas costas, onde eles não conseguem ver. Então, é como se toda aquela jornada de Jó, de Abraão, de Moisés, tudo fosse uma jornada de costas, onde eles não conseguem ver o futuro, mas eles confiam naquele que o está guiando. E uma grande questão aí do ver, né, é justamente a única coisa que eles veem é o passado, é o que está à frente deles. Então faz muito sentido, por exemplo, como a gente vai ver na vida de Jó, como a gente vai ver nos Salmos, que eles procuram trazer à memória os feitos maravilhosos de Deus na história, porque isso lança esperança com relação ao futuro, que eles ainda não conseguem enxergar, né? Então, por isso que a fé é a certeza de coisas que você não consegue ver, né? Porque justamente aquilo que você tem é o que Deus realizou no passado, agora você traz a memória, né? E essa questão de lembrar para trazer a memória, tem um texto bem bonito lá em Lamentações, capítulo 3, né, que o profeta se vê ali desamparado e ele se vê sem esperanças, mas ele fala uma palavra bem bonita ali no verso 21, né? Eu trago a memória, ou eu quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Então, dos benefícios de trazer algo à memória do que Deus fez é justamente lançar a luz sobre o futuro, aquilo que você ainda não consegue ver. Dar esperança para você continuar caminhando. Vamos partir para segunda-feira, do poder da sepultura. E, assim,
é interessante a gente ver, assim, interessante e triste, né? A gente vê como é que como é que o ser humano confia em si mesmo, né? E a lição cita aqui, achei um negócio bem interessante, né? Pessoas que colocam o nome delas, né, para ser projetado para o futuro em lugares, em ruas, em propriedades, né? E como isso é uma tentativa, né? A gente vê Nabucodonosor, por exemplo, né, construindo a estátua toda de ouro, a gente vê o pessoal erguendo a Torre de Babel, é o ser humano tentando colocar o seu nome na história, né? Mas o ser humano ele é passageiro, né? Até eu fiz uma série que o nome é Passageiros, e ela é passageiro. Esse passageiro tem dois sentidos, né? Primeiro porque a vida ela é um trem no qual a gente sobe e desce. O trem já viajava antes da gente subir e vai continuar viajando depois que a gente descer dele, né? Então a gente é só passageiro desse trem da vida, né? Mas a gente entra como se a vida fosse só isso, só esse momento que eu estou vivendo, né? E a gente quer marcar a história inteira com o nosso nome, né? Mas nós somos passageiros no sentido de que essa passagem aqui, ela é muito pequena também. A gente é muito passageiro. E tudo que a gente tenta construir em cima do nome da gente, dos feitos da gente, não permanece, né? Em 2 gerações, o que a gente fez acaba, né? Pelo menos a maioria de nós. E alguns conseguem, né? Realmente marcar o nome na história por feitos ruins que fizeram, né? Poucos por feitos bons, né? E aí, Didio, tudo bom? Conseguimos estabelecer o contato com o Didio agora aí, ó. Beleza, chegou bem na segunda-feira, que eu acho que é a tua lição, não é não? Eu só venho para aquilo que eu realmente preciso falar. Depois eu saio. Para quem não sabe, eu acho que vocês já devem ter falado. A minha filhinha nasceu semana passada. Hoje ela faz 14 dias, se eu não me engano. E, enfim, que é exatamente a data do tempo que você não está dormindo. É que as coisas ficam um pouco confusas, sabe, gente? O mundo fica um pouco de ponta cabeça. Noite fica dia, dia fica noite, mas tudo bem. Tudo bem, gente? Prazer vê-los mais uma vez. Pastor Ítalo, Lúcio, Pastor Fernando e quem está ouvindo a gente também, está vendo a gente. O título é Do Poder da Sepultura e eu gostei muito porque ela traz o Salmo 49. A gente não precisa ler ele todinho, você com certeza vai ler na sua casa, mas ela destaca alguns pontos do Salmo 49. Ele fala da falsa confiança dos tolos, né? Uma fatal segurança, aqueles que confiam nos seus bens e se gloriam na sua muita riqueza, que chegam a dar o seu próprio nome às suas terras. Eu achei isso muito interessante, porque não deixa de ser uma realidade do nosso tempo, né? E que vivem apenas para fazer o bem a si mesmo. Então, eu acho que a lição aqui no Salmo 49 evoca uma simulação, uma vida virtual que muitos levam, onde eles sentem segurança em si mesmos e vivem uma espécie de um eterno presente. Eu acho que isso faz muito sentido no nosso tempo, gente, porque a gente vive na época do consumo e do consumo imediato, e nesse momento é até um termo histórico, eterno presente, porque a gente não pode consumir o futuro, nem muito distante, a gente não pode consumir o passado, por isso que a gente despreza o passado, a gente despreza a história, e para muita gente não faz sentido a história, e a gente pode aproveitar o agora. Então, a gente vive como se para sempre fosse hoje. Então, é uma simulação. E isso não acontece de verdade.
E as pessoas, por acreditarem nisso e por viverem essa simulação, esse tipo de pessoa, o Salmo 49 traz outra frase muito legal. Como ovelhas estão destinados à sepultura, e a morte lhes servirá de pastor. Olha que forte. A aparência deles se desfará na sepultura, longe das suas glórias e das suas gloriosas mansões. Aí eu lembrei também do Antigo Testamento, da palavra Ravel, do pregador, lá de Eclesiastes. Eu não sei se vocês já comentaram, mas, ou se vocês vão comentar, mas que tem a mesma raiz de Abel. E ele diz que debaixo do sol, independente da tua posição, tudo é vaidade ou tudo é vapor, tudo é Ravel. Em outras palavras, a nossa vida aqui debaixo do sol, na verdade, independente de qual posição nós tenhamos agora, independente, por exemplo, da Malu, minha filha que acabou de nascer, ou de alguém que já trilhou a sua jornada, independente, a nossa vida é como a vida de Abel. A nossa vida é um vapor. A nossa vida é como um tris. Então, aí, a lição aqui de segunda-feira, ela traz o outro pensamento, o pensamento dos sábios, daqueles que conseguem imaginar uma vida do porvir, que não se limitam à vida material, à vida que eu e você vivemos. E cita aqui até o Novo Testamento, a carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4, que são sábios, contemplam além da saga humana e da prisão da sepultura, a gloriosa recompensa que Deus tem reservado para eles, para aqueles que pensam no porvir. Então, mais uma vez, a certeza da ressurreição futura é retratada, trazendo esperança, segurança e significado à existência presente. Portanto, os sábios receberão uma recompensa eterna mais gloriosa do que os tolos seriam capazes de reunir nesta vida curta. Eu falei demais, eu acho que é mais ou menos isso. A nossa vida aqui, a nossa vida momentânea, esse tris que a gente vive, faz sentido quando a gente olha para outra vida que a gente vai viver daqui a pouco. Eu queria ressaltar duas coisas aqui. Uma delas é o fato do quanto a gente é mesmo egoísta, quanto a gente acha. Antes de você entrar, eu estava falando o negócio do trem, né? Que a vida é um trem, já viajava antes da gente entrar nele, vai continuar depois, mas a gente acha que é só esse período, né? Que é isso que você estava falando, né? A gente acha que a coisa está acontecendo no aqui e no agora só, né? E a gente não enxerga o todo, né? Por isso que Deus fala para Jeremias assim, ó, eu conheci você antes de você ser formado no ventre da sua mãe, né? Eu te consagrei, te separei para mim. Mas nós somos egoístas, a gente é muito voltado para nós mesmos. Eu gosto de questionar o porquê das coisas, né? E já me peguei algumas vezes em funeral, emocionado, às vezes no funeral de alguém que eu nem conheço tanto, e aí pensando, mas por que eu estou emocionado? E de repente me peguei emocionado, não por quem tinha morrido, mas emocionado pensando em alguma coisa minha, relacionada com um parente meu, com um pai, com mãe. Ou seja, de repente você pega e diz assim, chorar por mim mesmo no funeral do outro, e ainda assim é capaz da pessoa olhar e dizer assim, nossa, como gostava do morto, né? E tal. Então, nós somos assim, né? Terríveis. A gente tem que, o tempo todo, estar ligado com Deus, pedir para Deus dirigir a vida da gente, porque a gente se pega fazendo coisas assim, né? E a outra coisa que eu queria ressaltar é que quando ele fala assim, Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois ele me tomará para si, Salmo 49:15, né? Ele, no contexto geral da lição, do trimestre, né? Ele não está dizendo assim, Deus vai, quando eu morrer eu vou para o céu e vou ficar lá com Deus. Ele está falando de ser liberto do poder da morte, né? Quer dizer, a minha vida não termina aqui, né?
a minha vida, embora eu viva essa vida aqui egoísta e tal, cheia de dificuldades, ela é, como eu gosto de dizer, um test drive, né? Então, depois é que eu vou ter o carro, né? Aqui eu só estou experimentando a coisa, depois que eu vou usufruir, depois é que eu vou aproveitar de tudo isso aqui, né? Então, a vida não se resume a isso, a morte não é o fim, né? Ela só marca um tempo entre o agora e a eternidade. É isso aí. Pastor, Oi. Só comentando, eu sei que eu falei demais, mas ressaltando o que você trouxe, tem o Salmo 49 começa com ouvi isto, vós todos os povos, que pode ser, acho que traduzido, eu estava lendo uma tradução possível, e acho que até mais eficiente ou melhor para o nosso momento, que ele quer dizer mais ou menos assim, ouvi isto, vós os que vivem, ou vós os viventes, ou vós que respiram. Achei legal pensar nisso, porque as palavras aqui do salmista, elas são reservadas a todos os que estão respirando. E aí ele começa a falar, né? Depois ele fala os ricos, os pobres, enfim. No dia que minha sobrinha nasceu, a Isa, eu fiz também um velório. E foi. A gente tá acostumado a fazer velório, né? Mas foi, acho que vai ficar assim no meu coração, na minha memória para muito tempo, porque no mesmo dia que eu vi a minha sobrinha nascer, isso foi sensacional, ver ela saindo assim do útero da minha cunhada. No mesmo dia, momentos depois, eu estava fazendo o velório de uma senhora que lutou muito tempo aí com uma doença. Mas eu acho que é a palavra para todos nós, sabe? Independente de onde a gente esteja na jornada da vida. Achei legal, enquanto o Didi falava, fiquei pensando que o salmista ele começa falando sobre a ideia de ouvir aqueles que vivem, né? Aí ele fala que existe um grupo de pessoas que tem a morte como pastor. Então, tipo assim, tem gente que está vivo, mas está morto. Que tem a morte como aquele que eles seguem, né? Eu acho que uma das críticas daqueles que seguem a morte do salmista, a ideia do consumo dos aplausos. Ele fala sobre a ideia, acho que é o verso, tal proceder é estultícia, verso 13. Assim mesmo, seus seguidores aplaudem o que eles dizem, eles são postos como ovelhas na sepultura. Aí no final, ele volta a esse mesmo tema. Durante a vida, eles foram lisonjeados, eles foram aplaudidos. E ainda que o louve quando faz o bem a si mesmo. E aí ele fala que eles irão ter com uma geração que não vê mais a luz. O que eles consumiam, né, Didio? O que é uma das coisas que é o consumir hoje? É você fazer coisas hoje pensando em aplausos hoje. pensando nessa retribuição imediatista de um juízo de seguidores, que é muito a nossa realidade hoje em dia, né, cara? Muito do que se faz em rede social, enfim, pensando numa retribuição imediata, no aplauso, e aí você deixa de fazer porque você talvez não será aplaudido. Isso é ter a morte como pastor. Isso é estar preso, você falou, no eterno presente, né? Nessa ideia de não conseguir se deslocar para dias melhores, para a esperança, de não conseguir perceber essências da vida, que estão longe da ideia do aplauso, né? Que não é sobre os seus seguidores, né? É sobre, enfim, a ideia de um pastor que julga, né? Ele que aplaude ou deixa de aplaudir, é sobre ele. Então, essa ideia do viver o sopro, viver o vento, é passageiro. Você vai tentar acumular aplauso. A gente fica tentando trazer paralelos, né? Porque eles talvez não podiam acumular ou consumir muita coisa que a gente consumia hoje. Mas eles tinham a ideia de consumir a ideia da lisonja, né? Eles consumiam lisonja, algo que é ainda do ser humano hoje. Então, viver de um jeito, seguir a morte
esquecer que a vida é passageira é procurar, de alguma forma, a retribuição do agora, né? Eu estava lendo outro dia, né, um texto que me deixou muito preocupado, me fez olhar muito para mim, né? Quer dizer, falando sobre a necessidade de aprovação alheia, né? Uau, né? E a gente é muito assim, né? O livro falava assim de estilos de igreja diferentes, né? Porque a gente pode fazer isso na adoração também, né? E aí eles assim, me fez lembrar uma igreja que eu conheci, né? Que toda hora aplaudia. O pastor pregando falava uma coisa, a igreja aplaudia o pastor. Aí o pastor falava bem da igreja, da congregação, aí a congregação aplaudia o pastor porque ele falou bem da igreja. Aí um ia cantar e aí todo mundo aplaudia o cantor. Era um negócio assim era um local onde um massageava o ego do outro e todo mundo estava se auto-massageando ali, né? E assim, isso a gente pode fazer mesmo sem um aplauso físico mesmo, né? Pode ninguém estar aplaudindo, mas a gente pode viver nesse ambiente, né? Até de adoração que pode parecer uma adoração para Deus, mas é uma adoração de quão legal a gente é, de quão bom é isso aqui e tal. Ou seja, as coisas são muito sutis, né? Nós já temos aí uns 20 minutos para terminar a lição toda, mas não precisamos correr, tá? Podemos ir tranquilo. Das profundezas da terra, acho que terça-feira. Então, de terça-feira, né, ela vai trazer um outro salmo aqui, né, referenciando uma possível referência à ressurreição, né? Então, foi comentado ali, agora no final, né, essa realidade de que o salmista ali no capítulo 49 tem a esperança de que Deus remirá a alma dele da morte, né? Uma referência à ressurreição ali no Antigo Testamento, enquanto ali o Salmo 49 a gente vai encontrar essa esperança de uma vida por vir, né, de uma ressurreição, em contraste com a certeza daqueles que confiaram na própria riqueza, né? No Salmo 71, a gente vai ter um salmo anônimo, onde o salmista ele vai expressar vai fazer 4 declarações ali básicas, né, sobre o auxílio de Deus, né? Ele vai falar sobre o auxílio de Deus no presente, vai falar de como Deus o auxiliou no passado, como Deus o auxiliará no futuro, e ele termina com uma sessão dizendo que ele louva o Senhor pelo seu auxílio, né? Justamente nesse salmo, uma das coisas que mais ficam presentes nesse salmo é a temática da justiça, né? Então a gente tem repetição ali, uma referência à justiça de Deus no verso 15, 16, 19, no 24, e outros versos ali de forma indireta. Inclusive o verso 2, já eu destaco, né? Eu gostaria de destacar, o verso 2 do capítulo 71 já diz o seguinte, né? Livra-me por tua justiça. Então é interessante que o salmista ele vai falar sobre a experiência que ele teve com Deus desde a sua morte. Ele vai falar que Deus o tirou do ventre, e assim ele tem a esperança e a confiança de que Deus vai continuar o guardando. Provavelmente alguém falando ali depois da meia-idade, ou já chegando à velhice, né? De acordo com as expressões que o salmista usa. Mas ele tem a confiança porque ele já vivenciou isso desde criança. Então, Deus o tem ensinado desde a mocidade, protegido. Só que é interessante que a chave para a gente entender a espiritualidade desse salmo, né? Embora faça bastante referência à devoção vitalícia do salmista aqui, mas o apelo final é para a justiça de Deus. Então, a confiança final é na justiça de Deus, né? Isso é o que eu gostaria de destacar em primeiro lugar. Segundo lugar, é que ele vai usar ali no verso 16, né, do Salmo 71, a ideia de relembrar. A gente já comentou aqui um pouquinho sobre a memória, o quanto a memória é importante, né? Ele vai falar assim, na segunda linha do verso 16, né? Eu rememoro a tua justiça, a tua somente. Então ele está constantemente trazendo a justiça de Deus à frente. É um salmo que traz uma temática de perseguição de inimigos, né? Bastante recorrente em alguns salmos, principalmente nos salmos de Davi. Então ele está sendo afligido, mas ele tem a esperança, né? O verso 14 diz que ele vai continuar esperando. Eu continuarei esperando e te louvarei mais e mais, conectando de novo na esperança com o louvor que a gente começou a lição.
e sempre baseado na justiça de Deus. E aí chega a declaração do verso 20, que é a que a lição vai enfatizar ali na terça-feira, né? O verso 20, ele diz o seguinte: Tu que me tens feito ver muitas angústias e males, me restaurarás ainda a vida, e de novo me tirarás do abismo da terra. Aqui não existe uma unanimidade, né, entre os comentaristas com relação a esse verso, né? Se ele está usando no sentido literal ou no sentido figurado. Dá a entender, né, pelo contexto aqui, ainda mais pelo uso do novamente, né, que o salmista está usando aqui a ressurreição no sentido figurado. Mas isso não deixa de ser uma declaração da confiança do salmista, né? Que, na minha visão, né, me parece que a força dessa figura de linguagem, ela vai se basear em duas ideias. Primeiro, que é uma referência à ressurreição, portanto, ele está descrevendo um feito extraordinário, né? Ele está passando por dificuldades, e a dificuldade dele é como se ele tivesse perdido a vida, perdeu o prazer de viver, como se ele tivesse preso na morte. Então, a primeira ideia, né, que traz força a essa linguagem figurada é justamente esse evento, esse feito extraordinário que Deus pode fazer. E o segundo, que me parece necessário que o autor do Salmo, ele creia que a ressurreição seja possível, né? Senão a figura de linguagem acaba perdendo um pouco a força do que ele quer dizer. Então, mas ali, mesmo que seja figurado ou literal, né, a grande questão que fica é que a nossa esperança ela tem que estar firmada na justiça de Deus, né? Na justiça de Deus. E aí, avançando para o Novo Testamento, a gente vê essa justiça sendo expressa de maneira sensacional em Jesus Cristo, né? E a nossa esperança da ressurreição é justamente porque ele ressuscitou, né? A gente entende justiça diferente, né? Por isso tem que ser a justiça de Deus e não a humana, né? Porque a justiça humana ia execrar a gente, né? Nós mesmos iríamos nos condenar. É por isso que, e eu volto sempre à Laodiceia, né? Que um dos remédios que Jesus, que é a testemunha fiel e verdadeira, ele receita para a Laodiceia, são 3 remédios. Um deles é entender a justiça de Cristo, né? Que é simbolizado por aquelas vestiduras brancas que ele fala ali em Laodiceia. Ou seja, a gente que é a última geração de cristãos, nós não entendemos a justiça ainda. Por quê? Porque se Deus fosse ser justo com a gente merece a morte. Lógico. Mas a justiça de Cristo, ela nos cobre. Ele foi justo por minha causa, né? Por isso que o salmista evoca a justiça de Deus, né, num ato profético, né? Essa justiça que não é a justiça do ser humano, né? E que ele conhecia como ninguém, né? Quarta-feira, avançamos? Então, eu estava falando que o Ítalo tocou num assunto que já emenda na lição do dia seguinte, que é a ideia da ressurreição, né? Os seus mortos viverão. Ele vem trazendo o texto de Isaías no capítulo 26, os versos 19, o versinho 6, e essa esperança da ressurreição, né? Eu estava ouvindo um podcast esses dias de 2 meninas que decidiram fazer o podcast para tentar quebrar alguns mitos e falar abertamente sobre a morte. Elas têm câncer já em fase terminal. E aí elas contam um pouco sobre como elas lidam com isso, que é a ideia do preparo, a relação, como viver sabendo que em breve a morte chegará. A gente pensa em herança, talvez, né? Em repartir bens. Esse é um tema comum. Mas elas abrangem muito mais esse tema, como, por exemplo, herança emocional. Elas falam de cartas que elas deixam para aniversário dos filhos de 15, 16, 17 anos. Elas falam de conversas que tiveram com seus maridos, e isso é difícil de pensar, porque a gente tem que se deslocar do nosso egoísmo, né? Sobre, talvez, próximos casamentos, ou perfil de pessoas que eles poderiam se relacionar. Elas falam do cuidado, do descansar bem. E talvez isso seja
um pouco a ideia de viver a ressurreição hoje, lidar com a morte de forma mais natural. Existem mitos, né? Eu tenho uma avó, por exemplo, que ela não deixa a gente falar sobre a morte. Não deixa. Você falar desse assunto, você fala assim, tá, ela não quer falar. Ela não passa perto do cemitério, assim. Ela diz que atrai. Não sei se você já, enfim, já viu essa ideia por aí. Mas eu acho que, além dessa ressurreição futura, existe uma ressurreição a ser vivida hoje. Eu acho que esse que para mim, é bonito. E no que sentido? Eu estava lendo um artigo aqui, de um professor nosso ali do NASP. Ele fala que todos os dias, o nome do livro chama Origens, super recomendo, dá umas pressas. Ele fala que todos os dias a gente experimenta, se a morte é um sono, ou sendo a morte um sono, como a gente acredita, todos os dias quando a gente dorme, a gente experimenta um pouquinho da morte. E ele fala que a esperança, o experimentar a esperança hoje, depois do sono diário, é sair da cama e acreditando que aquele dia, que aquela nova oportunidade é uma chance que a gente tem de viver e de experienciar e de se alegrar na vida. A alegria da vida, Eclesiastes fala sobre isso, a alegria, o lembrar-se do Senhor, lembrar do temor do Senhor, a alegria de aproveitar o fruto do trabalho, de planejar, seja planejar a vida ou planejar a morte, tudo isso faz parte da ideia do viver a esperança hoje, do esperançar, de você acreditar de alguma forma que a gente tem uma oportunidade, que o viver já é um convite para viver essa esperança, essa realidade de poder respirar, de acordar, de sair da cama, de aproveitar o fruto do trabalho hoje, de não acumular necessariamente coisas que a gente não vai levar para o pós-vida, ou pós-morte, enfim. Então, eu acho que talvez seja, pastor, uma ideia que para mim foi importante na lição. Como viver a alegria da ressurreição hoje. Ô, Lúcio, deixa eu te falar um negócio. Isso é muito importante, sabe por quê? Porque isso entra numa... Eu vou falar aquilo que você disse numa linguagem escatológica, numa linguagem... Isso aí é reavivamento, entende? Quando a gente diz assim, reavivamento e reforma, a gente precisa de reavivamento? Precisa, né? O reavivamento é para quem está morto, né? Ele é um desfibrilador, né? Então, a gente precisa descobrir o que é estar vivo espiritualmente, né? O que é permanecer vivo espiritualmente. E permanecer, que é conectado com Jesus, é a questão da comunhão e tal. E é fundamental, porque não adianta nada a gente aguardar a ressurreição, viver essa vida como se a gente tivesse mortos, ou viver mortos, porque essa coisa não vai esperando, não vai acontecer, nós vamos esperar algo que não vai acontecer nunca. Mas o sentido real de reavivamento é descobrir qual é o sentido da minha vida, o que realmente vale a pena viver, o que realmente vale a pena acumular, quem realmente tem valor, ou o que tem valor na vida, e viver essa vida plenamente para aquilo que vale a pena ser vivido, né? Isso é reavivamento, né? E lógico, isso, quando acontece ligado com Deus, isso extrapola para as outras pessoas, isso dá um outro sentido para a minha vida, isso muda o olhar que eu tenho para o meu próximo, né? Não só para os da minha família, mas para o mundo inteiro, né? É isso. Eu gosto de ligar a expressão reavivamento a isso. Muito bom. Eu fiquei pensando, pastor, que é como se a gente experimentasse não só a morte ao dormir, mas a gente experimentasse também a ressurreição ao acordar. E a gente às vezes fica pensando assim, nossa, o que eu vou fazer quando eu ressuscitar, sei lá, ou meus queridos ressuscitarem? Mas a pergunta é, o que a gente faz quando a gente ressuscita, né? Será que a gente já vive esse reavivamento hoje? Então, bem legal aí o que o senhor falou. Né? Porque quando você dorme mal, dormiu bem, não, sei lá, dormi meio ligado, assim, quer dizer, não morri direito essa noite, né? Fiquei meio vivo, não morri direito. Aí quando vai... É ruim, né? Eu não acordei nenhuma vez de noite, pá, já amanheceu o dia, né? Não deu nem para ver que a noite estava passando, né? Morrer bem é bênção, né?
É lógico, é lógico. Ressurreição cada dia, é isso mesmo. Próximo dia aí, quem é o responsável? Acho que nós chegamos na Já está na quinta? quinta-feira, né? A lição traz Daniel 12, uma ideia do Antigo Testamento, também, né? Ela incorpora isso no Antigo Testamento, sobre a ressurreição final, como vocês estavam falando, escatológica. Né? E tem uma figura em Daniel 12:1, eu gostaria de ler, porque é rapidinho. Daniel 12, capítulo 12, versículo 1 e 2, diz assim: E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. A lição traz Miguel, que é uma figura bastante curiosa. Nós acreditamos que é Jesus, né? Mas ela traz o grande príncipe, cuja identificação tem sido bastante contestada. Aí ela cita algumas vezes no livro de Daniel que essa figura apareceu. Daniel, capítulo 8, versículo 11, o príncipe desse exército. 8:25, o príncipe dos príncipes. 9:25, ungido o príncipe. E finalmente, como Miguel, o grande príncipe, em Daniel 12:1. Bom, aí ela traz a questão da ressurreição quando ele se levantar para a vida eterna ou para a morte e horror eterno. Eu gosto de pensar no contexto em que essas palavras foram escritas, que era um contexto em que o povo se via exilado. E eu acho que uma das figuras mais importantes, ou talvez mais importantes do profeta, ou dar uma visão profética, é possibilitar um mundo alternativo para aqueles que vivem, por exemplo, no exílio. Né? É lembrar das promessas da aliança, é lembrar do Deus que é fiel, mesmo quando o povo não é lembrar daquele que pode levantar o povo de onde ele está e possibilita, ele descortina uma nova realidade. Tem um autor que chama isso de quando o povo se vê, ou quando o povo pode contemplar do pó a realeza, né? E eu estava lembrando que muitas vezes no Antigo Testamento, muitas vezes na história do povo, isso aconteceu. E eu não sei porquê, mas para mim tem uma ligação muito, muito clara ou muito forte com Ezequiel 37, ou aquela cena quando Deus dos ossos traz vida, ou do pó traz a vida, ou traz a vida de novo, né? E para a gente nunca se esquecer que a gente é pó, na verdade. E às vezes a gente vive uma vida inteira esperando um milagre, esperando uma coisa sobrenatural. E quando a gente realmente olha a vida com essas lentes que a gente está trazendo aqui, que a lição está trazendo e que a Bíblia traz, o milagre é o pó que fala. A gente é pó com fôlego. Isso já é um milagre. E do pó, ele vai trazer de novo a vida. Então não é uma coisa, assim, é claro que é surpreendente, é escatológica, é sobrenatural, mas ela já está acontecendo. A gente já é pó que fala, né? Isso vai acontecer de novo para aqueles que estão dormindo no pó da terra. Para terminar, assim, eu tenho muita coisa para falar, mas lá no Salmo 49, quando ele chama todo mundo que vive, todo mundo que respira para ouvir,
ele repete algumas vezes a palavra Sheol, que é a palavra inferno, né? Ou traduzida como inferno, que é um pouco diferente do inferno que a gente tem hoje, na nossa visão. O inferno, na visão comum, não da igreja, a visão comum, é o lugar para onde vão aqueles que não foram bons, né? Aqueles que não mereceram, enfim. Mas lá, o Sheol é o lugar para onde todo mundo vai depois que morre. Bons, ruins, salvos, não salvos. Para a sepultura dos nossos pais, para o pó da terra. E aqui ele faz uma distinção, né? Aqui ele tem a ressurreição já não é um lugar onde todo mundo está. Alguns vão voltar do pó para a glória e outros para a vergonha. Mas de alguma forma todos vão voltar do pó. Todos vão ter mais uma vez essa experiência. O que eu acho bonito é que é uma mistura de uma ressurreição individual, porque cada um vai descobrir para o que foi ressuscitado, né? Para o que voltou do pó, para o que o propósito, mas também é o destino coletivo de um povo. E ele está falando para um povo que viveu muito tempo exilado, que existe uma nova possibilidade de vida, existe uma consciência alternativa. Isso que eu acho muito forte. E que também serve para hoje. Porque, com certeza, a gente, entre altos e baixos, a gente acha, pelo menos eu tenho certeza que essa vida não vale muito a pena. E que a gente está meio que exilado aqui. Mas a palavra profética é para falar para mim e para você que existe uma possibilidade, existe vida depois do pó. Existe vida que ele prometeu, né? E o Salmo 23, ele contrapõe o 49. Enquanto a morte pastoreia alguns, para a gente existe um pastor que nos guia mesmo no caminho da morte, mas nos guia para a vida. E o consolo não é o aplauso que o Lúcio trouxe, é o aplauso. Jesus fala, né? A recompensa eles já ganharam. Aqueles que fazem as orações públicas, dão esmolas, a recompensa eles já ganharam, que é o louvor dos homens. A recompensa é um cajado que consola para a gente. Então, a gente pode ser consolado. É muito bonito. Miguel, o nosso príncipe, vai trazer, com certeza, aqueles que dormem, nós, para uma nova vida. É que eu acho que a gente está hoje mais perto do pó do que dessa vida, essa vida que venceu e que viveu do pó. Por isso que é bom a gente lembrar, por isso que é bom a gente receber essa palavra que é profética, que existe uma outra possibilidade. Melhor do que o melhor dia aqui é o primeiro dia lá. É o primeiro dia lá. Eu falo em todo o velório isso. E é assim, é isso aí. Vou dar um testemunho pessoal, né? A vida passa rápido, né? Ano que vem faço 60, passa muito rápido. E, poxa, eu queria morrer? Não queria morrer. Mas perguntar se você gostaria de voltar a viver tudo de novo? Não gostaria também não, né? Eu acho que seria um eterno castigo você ficar vivendo. Vamos voltar a viver de novo, viver de novo, viver de novo. Não, essa vida não, eu quero viver a eternidade, né? Eu quero viver a eternidade. Morrer também não quero. Mas é o que vai acontecer com todos nós, né? Esse não é o fim de todos nós, mas esse é um caminho pelo qual todo mundo vai passar até que Jesus venha. Agora, a ressurreição, ela não faria sentido, ressuscitar os que foram maus, né? Ou ressuscitar para vergonha e desprezo eterno, ou para morrer eternamente de novo, né? Se você morresse e continuasse vivendo, ou se a sua alma continuasse vivendo, não faria sentido isso, né? Mas faz sentido por causa desse caminho que Deus planejou e escolheu, essa coisa bíblica tão fantástica de que a morte é um sono, a gente morre, experimenta essa morte, essa ressurreição todo dia, e daqui a pouco a gente vai dormir, e do mesmo jeito que uma noite passa rápido, também vai passar rápido até a ressurreição. Bom,
Eu queria, tipo, aí uma frase de cada um para a gente terminar a lição. A gente está falando de esperança no Antigo Testamento, né? A gente falou um pouco ali sobre Daniel, um período onde Israel precisava de esperança no exílio na Babilônia, numa terra distante, em um não lugar, em um lugar que não era deles. Nesse lugar, acho que nasce no capítulo 9 de Daniel, talvez a maior de todas as esperanças, né? A profecia, nas 70 semanas determinada sobre o teu povo, nascerá aquele que fará cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, para ungir os santos dos santos. Este, verso 27, fará firme aliança com muitos, porque ele veio para restaurar, ele veio para devolver a esperança de um povo que estava perdido. Então, acho que as minhas últimas palavras, ou talvez a última, é Cristo. Aquele que veio para trazer aliança, para restaurar a esperança e para fazer aliança com muitos. Se todos estavam espalhados, Cristo é aquele que reconectaria todo Israel e transbordaria para além dos limites do povo, trazendo esperança para todos os povos. Eu finalizo, eu estava pensando aqui, né, na mesma linha do Lúcio, né, essa questão da esperança, linkando com o que foi falado nos dois salmos que foram citados aqui na lição, né, o 49 e 71, né, a nossa esperança de um futuro, de uma ressurreição, ela tem que estar firmada em Deus e na sua justiça, né, e de novo eu trago aquele verso que foi lido aqui, o verso 15 do capítulo 49 de Salmo, né, mas Deus remirá minha alma do poder da morte, pois ele me tomará para si. Isso é contrastado com a ineficiência de todo mundo, né, de todos, de remir a alma de alguém, né? Isso demonstra o valor que tem, né? Qual é o preço a ser pago para se remir uma alma? E aí, de novo, né, isso aponta diretamente para Jesus, né? E o que ele fez na cruz, e o que ele conquistou. E é justamente aí que nós devemos ter a nossa esperança firmada de uma ressurreição. Porque Cristo venceu a morte, né? É porque ele ressuscitou que poderemos ressuscitar. Legal. E agora, vendo o poder de criatividade de alguém que já havia gasto sua última frase, Didio. Eu tenho que me preparar melhor. Eu sabia que esse momento ia chegar. Mas a gente fica ansioso, né? A gente quer gastar tudo. Mas, enfim. Eu vou terminar com o salmo mais conhecido da história da humanidade, que não foi citado pela lição, mas ele tem a ver. Eu acho que tem a ver. Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Então, eu gostei. Gostei não, eu fiquei surpreendido e gostei pela fala do Lúcio do podcast. Que sacada, né? Imagina, uma conversa... a gente às vezes fica sem palavras, quando a gente vai consolar, quando a gente vai falar, mas mesmo muito pertinho da morte, existe um cajado, uma vara que consola a gente. Existe alguém que nos guia para a vida. Então é isso, eu prefiro que ele seja o meu pastor e não a morte e o aplauso dos outros. Lúcio, quando você estava falando, eu me lembrei, vou terminar com isso aqui, né? Mas falando dessas meninas, né? Num tempo em que a internet ela estava engatinhando aqui, né? No Brasil ainda, né? E não existia podcast, nada, mas o Milton Souza, que foi diretor da Novo Tempo, né? E que morreu de câncer aos 51. E isso já faz... Eu estou aqui tentando lembrar o ano, mas não me lembro que ano foi isso aqui, mas eu acho que foi por volta de 2000 não vou, mas acho que 2006, 2007.
mas ele teve um câncer fulminante e ele foi fazendo também relatos diários pela internet do que estava acontecendo com ele, desse processo da morte, meditações e análise sobre a morte e tal. Ele foi fazendo isso. Logicamente, naquela época não tinha repercussão que isso teria hoje, né? Mas foi um negócio muito interessante acompanhar até o último momento dele, né? Acompanhei até o último momento. E isso é muito confortador para a gente, por a gente ver que sim, que é possível você manter esse cordão da esperança ali a vida inteira, até no momento da despedida, né? Até no momento de dizer até logo. Então é isso, vamos manter nosso cordão ali da esperança, da Raabe, né? Até o último momento, ou em todos os momentos da vida da gente, com a ajuda de Deus, né? Porque a gente não é capaz de fazer isso não, mas com a ajuda de Deus, manter isso aí, que é o que vai importar para a vida da gente aqui. Gente, muito obrigado. Agora, você que está assistindo aí, a gente vai orar agora, e logo em seguida, o pastor César Reis, para quem é professor de escola sabatina, vai trazer algumas informações importantes. Então, fica aí, boas dicas, tá bom? E eu vou pedir para o Ítalo orar com a gente, por favor. Agora sim, oremos. Senhor nosso Deus e Pai de amor, muito obrigado por esses momentos em que tivemos de exposição da lição, onde podemos compartilhar um pouco daquilo que estudamos durante essa semana. Queremos pedir que essa esperança da qual falamos possa ser infundida em nosso coração e possamos confiar inteiramente na Tua justiça. A realidade da ressurreição ela é bem presente graças à ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Pedimos que essa realidade possa fazer sentido e possa transformar o nosso presente, o modo como vivemos. Seja o nosso pastor, fique conosco, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Valeu, gente. Brigadão aí. Muito bom. E você que assiste a gente também. Até a próxima lição, tá bom? Obrigado aí pela sua companhia. Olá, como vai você? Tudo bem? Eu estou feliz de estar com você mais uma vez aqui. Semanalmente a gente se encontra aqui, né? Nós temos um momento para a gente conversar. O pastor Fernando dirige a lição da Escola Sabatina. Ele recapitula a lição com os seus convidados e convidadas. E nós estamos aqui agora para continuarmos esse trabalho de motivar, de orientar, de trazer algumas sugestões para vocês. E aí, me conta um pouquinho, como foi o aniversário da Escola Sabatina? O que você fez na igreja? Manda para nós aqui algumas informações. Você pode colocar aí no site mesmo, né? Você pode colocar aí no chat. Você pode mandar algumas informações para nós aqui na Associação Paulistana, não é? Alguns professores e diretores, vocês têm o meu contato. Manda para mim aqui algumas fotos. Me conta o que aconteceu na Escola Sabatina, como foi aí o aniversário, tá bom? E como foi o projeto também das assinaturas. Conta pra gente poder saber o que você fez, para que depois nós possamos repartir com os nossos outros líderes também. Bom, eu queria falar um pouquinho com vocês hoje, por que a gente tem que estudar a lição da Escola Sabatina? Quais são as razões para a gente estudar a lição da Escola Sabatina? Talvez seria importante aí na sua igreja, você destacar isso, quem sabe num programa, numa atividade, razões pelas quais a gente deve estudar a lição da Escola Sabatina. Nós temos um panfletinho aqui na associação, ele é muito simples, ele é bem simples, tá bom? Mas aqui nós encontramos 7 razões. Eu acho que seria importante você destacar isso também, quem sabe na comissão da igreja, num programa do sábado de manhã, no encerramento da Escola Sabatina, fazer com que as pessoas, os nossos irmãos, lembrem sempre as razões pelas quais a gente estuda a lição da Escola Sabatina. Primeira razão, a gente vai começar a conhecer e entender melhor a Bíblia. Porque a lição da Escola Sabatina nos conduz à Bíblia. Por isso que é importante a gente ter a assinatura da lição, estudar a lição. Motive os seus alunos a estudar a lição. Quem sabe durante a semana, você pode pegar uma mensagem do WhatsApp, uma frase que você encontrou na lição. Olha que legal. Encontrou uma frase bonita na lição? Mande lá para os seus alunos. Você deve ter o contato de todos os seus alunos, quem sabe no WhatsApp, né? Vocês têm ali um grupo da Escola Sabatina, grupo dos líderes,
ou o grupo dos alunos da Escola Sabatina. Então o que é importante? Uma frase que você tenha lido, que te chamou a atenção, que te impactou, mande essa frase para os seus alunos. Olha o que a lição fala hoje. E você destaca essa frase, porque você vai motivar os alunos a estudarem as lições da Escola Sabatina, porque vão compreender melhor a Bíblia. Quando nós estudamos a lição, nós passamos a entender e conhecer e entender melhor a Bíblia. Nós vamos ter uma comunhão melhor com Deus, porque nós vamos conhecer o autor da Bíblia, que vai nos conduzir ao conhecimento. Vamos testemunhar daquilo que a gente está aprendendo. E quando nós estudamos a lição da Escola Sabatina, a gente também vê que os recursos que são usados a cada trimestre, eles servem para cumprir a missão, a carta missionária, né? As lições elas foram criadas com o objetivo de nós sermos uma igreja mundial e pensarmos nas missões da igreja, no cumprimento da missão. Terceiro, né? Ter mais convicção e certeza dos pedidos de oração. Na medida que eu estudo a lição, eu vou conhecendo melhor aquele que vai responder às minhas orações. Estar preparado para interagir na classe no sábado. É lógico, se a gente não estuda, a gente quer chegar atrasado na lição da Escola Sabatina, a gente não quer participar porque a gente não sabe o que vai dizer, mas quando a gente estuda, você quer chegar, você quer falar, você quer participar, e é importante a gente poder participar, dar o nosso ponto de vista também, sabe? Quem estuda a lição, evita apostasia. Quem estuda a lição vai evitar apostasia. Ajuda a manter a unidade mundial da igreja, porque você sabe, a Escola Sabatina, nós estudamos no mundo todo a mesma lição. Isso cria uma unidade na diversidade. Nós somos diferentes na questão cultural, as línguas são diferentes no mundo, mas nós temos uma unidade, a unidade de Cristo, a unidade das doutrinas, a unidade do corpo de Cristo, e é importante a gente usar a lição da Escola Sabatina, porque isso nos une como igreja. E finalmente, nos ajuda a tomar decisões diárias, a companhia diária de Deus, nos alimentarmos diariamente, tá bom? Eu espero que você possa destacar isso aí na sua igreja, tá bom, professor? Conto com o seu apoio, conto com a sua integração conosco. Divulgue esse link aí para que pessoas possam assistir a Escola Sabatina, a lição aí com o pastor Fernando. Depois fica aqui um pouquinho comigo para a gente poder alinhar os nossos pensamentos para termos uma Escola Sabatina mais animada, mais alinhada, tá bem? Deus abençoe você, conto com o seu apoio e nos encontraremos aqui na próxima semana. Deus abençoe e um forte abraço.